Ah, Você desistiu. tô barbudo assim porque tava ruim de movimentar o braço, que eu achei, Ah, você que falou. achei que tinha que fazer tudo de uma vez, né? Fiz arranquei o cisto e arranquei o dente. Nossa. É que o dente não estava programado. Aí eu fui na sexta-feira na dentista com os exames para fazer periodontia, né? Não sei se vocês sabem o que é, né? Mas é uma limpeza profunda por causa da periodontite, que é a perda do osso da arcada dentária. E aí quando ela olhou, ela tem que começar por aqui, que é o lado pior. O lugar que está pior, né? Aí ela olhou, me mostrou e tal. Falou, olha, esse último dente de cima é o seu siso. Não tem dente nenhum embaixo. Então ele não está nem mastigando. E tá uma porcaria esse dente. Tem uma cárie enorme, tá horrível. Não, vamos arrancar esse dente, tá bom? Tá. Mas a gente tem que decidir agora se a gente arranca o dente antes ou depois da periodontia. O que você acha? Eu acho que se ele atrapalha a limpeza dos meus dentes no fio dental, ele vai atrapalhar a periodontia também. Tem um dente a mais aí que você vai fazer o trabalho e depois não vão arrancar fora. Ele falou, isso mesmo. Então não podemos arrancar ele? Podemos. Aí eu falei, vamos embora. Não estava programado para arrancar o dente sexta-feira. É ruim, né? Fazer essas coisas no fim de semana. Eu falei, na segunda, né? Para ficar de férias. Mas tá tudo certo, já caiu. Até um ponto já caiu. Mas você vai estar tomando antibiótico? Não precisa. Anti-inflamatório, nada? Não, isso é coisa para Nutella. Nós é raiz. Mas quantos pontos você tomou aí? 2. Não deram antibiótico pra você? Não precisa. Ai, que doido. Claro que der. Não precisa. É uma cirurgia. Não tem problema nenhum. Só se tivesse inflamado. Se tivesse inflamado também não pegaria anestesia. Anestesia, né? Isso é para mulher e homem Nutella. O homem, quando é mais ou menos assim, ele tem que tomar. Não vai ver nada, né? Cara, quando é Você macho. depois? Não doeu depois? Eu arrancava dente sem anestesia antigamente. Meu pai arrancava com uma linha. Fazia barba com facão. Fiz até um filme, Crocodilo Dundee. Vocês nunca assistiram? Para! Vocês assistiram Crocodilo Dundee? Ótimo. Ele fazia um negócio com um barbeador, aí quando ele via que a mulher estava se aproximando, ele pegava o facão. Lembra disso? Não? A peixeira dele. E o braço? Mas tomou ponto? Tomou. Você tomou ponto no braço? Tomei. Tomei 3 pontos e um meio pé de galinha, assim, que ela falou, né, pode considerar pelo menos 3,5. Tá doendo? Não. Tem uma parte que, como ele era embaixo, Bem né? aqui, assim. Eu tirei porque ele atrapalha quando eu vou trabalhar também, né? Escorar na mesa, então é muito feio, né, meu? Aí é bem aqui, ó. Então a parte aqui, bem pertinho dele aqui, ó, tá dolorido, mas não dói. Você não sente dor nenhuma. Você não pode encostar no lugar, né? Mas não tem problema, E né? também tem que dormir em cima do outro braço, que tá bom, né? Não, eu durmo em cima do esquerdo, mas como eu sou muito raiz, eu já mandei arrancar logo 2 de uma vez. Porque ela queria arrancar um, eu falei, arranca 2. Se ela falar pra... a Lica. Tudo isso está sendo gravado. Se ela falar para arrancar 2, eu falo 4. Isso vai pro YouTube, hein? Vamos arrancar 6, 12. Meu Deus do céu. Eu tenho 14 cistos para arrancar, só nos braços. É o Hélio Dantes. Por que dá isso, hein? Esses... Eu nem perguntei, que é para não me desesperar. Vamos lá. Agradecer a Deus e a Jesus por nos reunirmos mais uma vez e tratarmos desses assuntos sobre o Espiritismo, para melhorar nossas condições de médiuns e também melhorar nossas condições de entendimento e compreensão das leis divinas. E que Deus Jesus ampare e proteja todos nós encarnados, ampliando nossa compreensão e entendimento e dando as boas-vindas aos nossos irmãos encarnados que nos inspiram e também aqueles que trazem seus alunos. Esperamos que possamos contribuir com alguma coisa de bom nos nossos estudos. E também agradecemos a Deus Jesus a permissão daqueles irmãos que vêm observar, fazer anotações para os seus chefes. Não tem restrição para isso, os mentores é que vêm, tá? Nós encarnados não podemos restringir nada, fica tudo nas mãos de Deus e de Jesus. O que eles farão com esse conhecimento não é problema nosso. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu vou ler uns trechinhos aqui no Evangelho, que faz parte do curso, está na apostila em algum ponto, mas é melhor ler por aqui que está copiado, né? E eu sublinhei aqui para fazer um resumo. Tá bom? Então vamos lá. O homem
é uma alma encarnada. Beleza? Certo? Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se. E lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Beleza? Até aí? Presta atenção, tá? É importante. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Tá bom? A alma se perturba e se confunde quando se serve do corpo de carne para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Então a gente se liga às coisas materiais e esquece que elas estão se transformando, né? Nós não vamos pegar nada. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Não é a propósito que eu estou falando sobre isso, tá? Porque nós estamos atrás da verdade. Todo ser humano encarnado está atrás da verdade. Todo espírito, toda criação de Deus, o espírito está atrás da verdade. Só o espírito vai atrás da verdade, viu? É assim que ele se aproxima de Deus. Quebrando esses paradigmas, essas coisas doidas que a gente vê por aí, e que a gente tem obrigação como espírita de estudar e ver se aquilo é verdadeiro e procurar a verdade. E só tem um cara que conta para nós a verdade verdadeira. Não é humano, não é encarnado, viu? É Jesus. Por isso que ele se chama a verdade. Então, em vez disso, quando contempla sua própria essência, ele se volta para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nela contemplando tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações. E esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe. Ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Certo? Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Tudo bem? Evangelho segundo o Espiritismo. Quem falou para nós essas coisas? Vocês achavam que eu ia contar uma historinha linda e bonita e não ia fazer pergunta que nem quando eu fiz aquele dia que as meninas estavam todas do lado de cá, os meninos para cá, e eu perguntei pela enésima vez o que é Deus. Quem falou para nós essas palavras, esse ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Jesus. Bota a força aí, meu. Jesus? Sim. Há 2025 anos, Jesus veio nos trazer essas informações, certo? 400 anos antes de Jesus, Sócrates conta essa história que eu contei para vocês, e tem muito mais aqui. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que eu li agora é a doutrina de Sócrates e Platão, não é a doutrina de Jesus. Então veja só, há quanto tempo nós procuramos a verdade e a quantas pessoas já vieram na Terra e trouxeram essas informações sobre a vida depois da morte e para que serve a encarnação e como a gente se perturba na matéria, tá? Olha que interessante. E se você pesquisar mesmo com força para estudar, que é a busca da verdade é essa, tá? Não adianta enrolar, tem que quebrar os paradigmas,
quebrar os preconceitos. E é isso que o Espiritismo veio fazer. Jesus ensinou um monte de coisa, gente, e ninguém entendeu quase nada. Ó, a gente entendeu tão pouco o que Jesus veio ensinar, que os camaradas que andavam com ele, os apóstolos não entenderam. Então, se estando na carne um camarada que nem Pedro não entendeu direito o ensinamento de Jesus naquela época, né? Teve que ser obrigatório vir esclarecer as coisas. E Jesus, antes de partir, tá? Ele prometeu para nós, né? Eu vou preparar o local, que é para onde a gente vai, e vou pedir ao Pai que mande um novo Consolador. Esse novo Consolador vai trazer para vocês tudo que eu ensinei e muito mais, e eles vão explicar tudo. O novo Consolador é o Espiritismo. E o cara que trouxe isso é Jesus mesmo, que é o Espírito Verdade. E a gente precisa se preocupar um pouco mais com esse negócio de verdade, tá? Então eu estou lendo para vocês, se vocês procurarem aqui nos ensinamentos de Sócrates e de Platão, vocês vão achar o que eu li. Entendeu? Agora, quando você for pegar um ensinamento, você vai ter que entender aquilo ali. O que esse cara quer dizer com isso? Na época dele, de Sócrates, você vê que Sócrates não tem nem a data do nascimento dele, tá? Mas por incrível que pareça, tem a data da morte dele, 15 de fevereiro de 399 a.C. E Platão nasceu mais ou menos em 430. Não, morreu mais ou menos em 430. Mas peraí, deixa eu contar uma coisa. Quando começaram a fazer a contagem de meses e dias e tal, não foi depois que Jesus veio? Sim. Que começaram a contar, 1º de janeiro, 2 de janeiro, fizeram um calendário anual? Como é que Gregoriano. eles sabem que ele morreu dia 15 de abril, antes de Cristo? As pessoas sabem quanto tempo faz que o cara morreu. Ele morreu há não sei quantos dias. Você faz o cálculo, o ano 0, Jesus nasceu, tá certo? E que você começa a contar de trás para frente. Um dia antes de Jesus, 2 dias antes de Jesus, Nossa, mas- 500 dias antes de Jesus. E quantos foram 300 anos antes de Jesus nascer? Nossa, Ele deve morreu ser muito em bom pra fazer a 399. conta, né? Morreu. Morreu. Morreu, mas que seja. É. O cara tem que ser muito bom pra fazer a conta de 300 anos, não entendeu? É isso que eu tô falando. Não, mas isso não tava, isso aí estava registrado, a história, né? E as pessoas sabiam quanto tempo fazia que o cara tinha nascido. Por exemplo, os caras sabiam quantos anos ele tinha de idade. Tá certo? Então, por exemplo, o cara morreu com 100 anos. Bom, se ele morreu com 100 anos e faz 380 dias, bom, fazer a contagem. A partir do 0 começaram a fazer a contagem para descobrir em que ano que o cara morreu. Sim. Por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então você consegue calcular, por exemplo, quando que foi o exílio no Egito. Se você prestar atenção na Bíblia, vai ter a informação. Em que ano que a gente saiu do Egito. Mas é por pura matemática. As pessoas pegaram o ano 0 do nascimento de Jesus, né? E contaram para trás quantos dias tem e foram fazendo cálculo. Para isso que existe esses caras doidos, matemáticos, para fazer conta para nós. Para você ter uma ideia, os assírios é um povo com conhecimento antes de Abraão. Tem que ser muito inteligente. E eles sabiam, eles tinham um mapa astronômico Olha só. para fazer a plantação deles. Eles sabiam que lua plantar tal cereal. Você sabe o que é isso? Acho fantástico isso. 3.000, 4.000, 5.000 anos antes de É Cristo. muita coisa, né? Os caras já sabiam dessas coisas, porque eles eram de outro lugar. E tanto que eles fizeram o primeiro alfabeto, como nós já falamos, né? Que são as placas escritas cuneiformes, feitas nas plaquinhas de barro. E a ciência que nos ajuda, né? Como é que é a profissão do Indiana Jones? Não. Arqueologia. Então a arqueologia, ela nos ensinou, descobriu para nós uma espécie de museu dos assírios com mais de 10.000 plaquetas dessas, contando uma história fabulosa. Uma história espetacular sobre a história da criação do mundo. E lá tem mais um monte de coisa, né?
criação do mundo. Ô, Júnior, tem que acender essa luz e acender a da garagem, por favor. Vamos continuar? Então, tá bom. Então, esse camarada aí, as pessoas, quando leem isso, ou quando escutam a gente falar, pensam que foi Jesus que ensinou, né? Mas os caras estavam ensinando coisas que Jesus não falava na época. Presta atenção nisso. Coisa, né? O Sócrates contou sobre a vida no mundo espiritual. Tudo bom, Ana? O Sócrates, às vezes eu confundo, tá? Sócrates e Platão, que um era discípulo do outro, né? Platão, se eu não me engano, era discípulo de Sócrates. O Sócrates contou para nós a vida depois da morte e como funcionava a alma encarnada, o espírito encarnado, e Jesus não falava isso. Ele falava por parábola. O Sócrates contou diretamente, tá certo? E o que aconteceu com ele? Morreu. Claro. Isso é verdade. Morreu. Ele morreu. Bom, geralmente as pessoas com mais de 150 anos morreram tudo. O Sócrates, que nasceu, morreu em 399. Nós já falamos disso. Mas o que aconteceu com ele? Sócrates. Hã? Sócrates. É. Deixa eu lembrar. Enquanto vocês lembram, eu conto, tá? Ele foi condenado por tudo isso que ele acreditava Não foi cortado, a tomar uma foi taça assim? de cicuta. Então. Um veneno. Tá. Outra história. E ele falou tudo isso aqui, adivinha onde? Que ele reforçou tudo isso. Pouco antes de morrer, dentro da prisão. Tem muita gente que ainda não acredita que existe encarnação, né? É. Mas entende o seguinte, ó. Jesus não falou abertamente assim sobre encarnação. Não é? Sabe por quê? Porque o povo Não. não ia entender, né? Senão ele morreria antes da hora. Ele tinha um projeto, né? Para morrer. Ele tinha que fazer certas coisas até os 33 anos dele. Tá? E tudo isso era programado, viu, gente? A gente chora, se emociona, né, com a vida de Jesus e tudo mais. Mas a gente tem que imaginar Jesus, é um negócio meio doido, né? E quando a gente fala isso para quem não é espírito, para quem ainda não está, né, muito bem entrosado com isso, é um negócio meio esquisito, viu? Você falar essas coisas. Para evangélica, então, é um absurdo. A Ana que nos diga, né? Porque se vocês não sabem, a Ana já foi evangélica, tá? Agora, presta atenção no seguinte, né? Você imagina que Pedro, você não tem noção do tamanho que é esse espírito de Pedro. Pedro é tão grande espiritualmente que ele também andou sobre as águas. Mas no momento que ele duvidou do que ele estava fazendo, ele afundou. Caiu. É. Foi até metade. Mas aquele é o controle do princípio inteligente, viu? Por isso que eles faziam o que faziam. E qualquer um pode fazer. Depende do espírito que você for. Você não vai andar por aí pela represa, querer atravessar, porque você vai afundar. Mas se você souber que espírito que você é, você vai saber o que você pode ou não fazer. Entendeu? Agora, Pedro é o cara, hein? E Pedro, dizem as más línguas, as boas línguas, que Pedro foi encarnado aqui no Brasil. É mesmo? Ele morou aqui no Brasil e ele escreveu uma obra aí que é um absurdo de ciência. É um negócio muito, muito louco mesmo. Nossa. Eu ganhei a coleção dele. O pai do Júnior, da Marli, tinha a coleção do Pietro Baldi e a Dona Inês me deu. Tá guardadinha lá em cima. Chama Pietro Baldi. E o livro mais conhecido dele agora deu uma branco. A Grande Síntese. A Grande Síntese. A Grande Síntese é um negócio tão louco, de tamanha ciência, gente. Presta atenção nisso. Que o Emmanuel, aquele do Chico Xavier, escreveu, em uma das edições, pediu para o Chico escrever um prefácio para a gente saber o que era aquilo. Emmanuel disse para nós, em resumo, a Grande Síntese é o evangelho da ciência. Nossa. Eu li até a página 10. Juro por Deus, eu não entendi nada do que o cara falou. E os cientistas, o povo da igreja, né, tudo mais, um monte de coisa que esse cara contou na Grande Síntese aconteceu em experiências no laboratório. Quando ele escreveu, ninguém imaginava isso. E eles colocaram em prática depois de certo tempo, né? E ele tinha razão em tudo que ele escreveu. Até hoje não tem uma coisa que ele escreveu lá que não é verdade. E ele não recebia espírito como a gente está acostumado a dizer, tá?
não era psicográfico como o Chico Xavier, né? Não recebia espírito, ele era sonambúlico. Ele tinha mediunidade sonambúlica. Ele e Carlos Torres Pastorino. Mas ele era cientista, o que que ele fazia? Ele, Ele era cientista ou ele fazia outra coisa? o Pietro Baldi. É. Olha, o Pietro Baldi era tudo isso que você imaginar. Ele tinha um conhecimento tão grande. Mas, assim, tão profissão- inteligente. Ele tinha um conhecimento tão grande que é difícil a gente dizer o que ele fazia exatamente. Mas a mediunidade sonambúlica é um negócio tão doido que o Carlos Torres Pastorino, que escreveu a técnica da mediunidade, ele era de uma família extremamente católica. E a gente não tem nada contra o catolicismo, nem contra a igreja, não é isso, tá? É só constatar os fatos, tá? E aí ele estava lá estudando no seminário, né? E depois que ele se formou, ele foi para Roma. Foi lá para Roma, mas não foi para a igreja dentro de Roma, né? Do Vaticano. Ele foi para Roma. E estando lá, depois de tanto estudar, na época, o Papa, que eu não lembro qual era, ia receber Gandhi, aquele Sei. pacifista, o Prêmio Nobel da Paz lá da África, né? Da Índia, né? É isso? Na Índia. E quando Pietro Baldi soube que o Papa disse que ao receber o Gandhi ele teria que colocar um terno e tirar aquela roupa que ele usava, aquele lençol lá, o Pietro Baldi largou tudo lá e voltou para o Brasil. Falei, não, isso aqui não é a Igreja de Jesus. Ele voltou para cá e começou a escrever, tomou conhecimento do Livro dos Espíritos e começou a escrever. Escreveu, até que um dia ele escreveu Técnica da Mediunidade. É o maior manual de mediunidade que eu já li. Tanto que quando chega na coleção do André Luiz, aquela coleção Vida no Mundo Espiritual, você vai se deparar com o mecanismo da mediunidade. Eu não consegui ler. Que foi aquele que você Aí me indicaram, aí me indicaram, vai ler Técnica da Mediunidade. Aí eu consegui entender alguma coisinha do mecanismo da mediunidade. Mesmo assim eu falei, olha, não vou ler esse troço não, eu ficava confuso. E ele dizia que aquilo era só um ensaio. Nossa. De humildade mesmo, não era... Mas era um manual teórico e prático de mediunidade. Você pode fazer tudo que está escrito lá que você vai se dar bem na mediunidade. Chama Técnica da Mediunidade. Então, como nós estamos falando sobre isso, nós vamos ver que nos trabalhos de desobsessão, na apostila aí, vocês vão ver na página 18, não é isso? Se vocês estiverem com a apostila que começa com a quarta aula. Tá bom? Tá. Ele vai contar para nós aqui sobre os trabalhos de desobsessão. Nós vamos entender o seguinte, tá? Desobsessão, ela se popularizou, essa palavra, tá bom? Então ela... Desobsessão, se você não falar desobsessão, a maioria das pessoas não entende o que você está falando. Só quem já está dentro da casa há algum tempo sabe que o que a gente faz é tratamento espiritual. Não é desobsessão, tecnicamente falando. Tá bom? Então a gente chama de desobsessão. Mas desobsessão é um negócio específico, tanto que a gente está criando um grupo para trabalhar com desobsessão. Tá bom? Ele fala aqui dos trabalhos que a gente tem. Ele vai descrever para vocês lá embaixo os trabalhos de desobsessão. Como esses trabalhos de desobsessão devem ser realizados. Eu diria que podem ser assim, tá bom? Porque depois que essa apostila foi feita, nós já descobrimos mais um monte de coisa e colocamos em prática. Então você pode fazer desse jeito, mas você pode fazer de outros modos também. Tá bom? E ele vai falar assim na primeira parte, né? A averiguação através da vidência e da psicometria, com um tempo de mais ou menos 20 a 30 minutos. Na segunda parte, os passos magnéticos. Então você vai verificar que a primeira parte que ele diz aqui, nós não fazemos. Nós não colocamos a mediunidade de evidência ou de psicometria para funcionar antes do passe. Tá vendo? Segunda parte, o passo magnético. Fala ao contrário. Tá? Então nós temos uma modificaçãozinha aí. Por quê? Porque nós não temos ainda um grupo de desobsessão. Tá bom? Mas quando a gente tiver, a gente tem que seguir esse daqui. Não. Provavelmente nós vamos fazer uma coisinha um pouco diferente do que a gente faz hoje no tratamento espiritual. A gente não vai seguir uma ordem, né? Vamos dizer assim, tá bom? Mas nós vamos ter as orientações que a gente precisa. Ele diz aí que na terceira parte,
são os estudos do evangélicos, né? Evangélicos, que é a leitura do evangelho. Na quarta parte, aí vem a que nós fazemos mais: evangelização, doutrinação e tratamento dos espíritos. Bom, a quinta parte nós não temos feito porque o nosso tempo é muito curto e os próprios mentores, os que a gente considera mais iluminados, que nós já tivemos contato na Casa Espírita, eles indicam para nós o seguinte: vocês já têm bastante coisas para vocês estudarem, que foram enviados por mentores. Até mentores muito mais elevados do que nós que estamos aqui na reunião, né? Que eles não são nem aí, eles são assim mesmo, são humildes e eles não são muita coisa não, para eles, né? Como eles falam de si mesmos, né? Então a gente prefere, se for o caso, que vocês dediquem essa parte do tempo para tratar mais irmãos, né? Porque a nossa conversa com os desencarnados, elas são mais demoradas do que em reuniões que se costuma ver por aí. Então, para nós, o que importou mais? É melhor a gente conversar com o espírito demoradamente, entre aspas, né? Do que fazer aquele produção industrial. Nós trabalhamos numa reunião de domingo na Casa Espírita. Júnior, tá tudo bem, hein? Uhum. Nós trabalhamos no domingo na Casa Espírita que tinha uma mesa grande, gigantesca. A mesa toda completa dava 20 médios. E geralmente eram 20 psicofônicos. E tinha mais psicofônico na assistência se faltasse aqui. É gigante a reunião. Só que tinha o seguinte: tinha 20 médios na mesa e 10 doutrinadores. E a gente fazia assim, a gente começava ali da Ana e cada um com um médio, tá bom? 10 doutrinadores, 10 médios. Terminava aquilo ali, você passava para o próximo médio que não tinha sido tratado ainda. Entendeu? E era toque de caixa. Tanto que eu já trabalhava em outras reuniões e a dirigente que me pediu ajuda, né? Nessa época eu já era vice-presidente da casa, ela veio conversar comigo. Não, aliás, ela mandou uma pessoa conversar comigo. Aí ele falou: você sabe que o pessoal acha que você demora muito na conversa. Eu falei: eu sei. Eu falei: e aí? Vamos pedir para um médium verificar o que acontece com o espírito do jeito que eu falo com ele e o que acontece com o espírito do jeito que os outros falam, mas no mesmo tipo de complexidade. Porque você despertar e encaminhar um espírito que tem seus problemas, é lógico, nós não somos bobos, né? Mas que a maioria não sabe que desencarnou. E eu não trabalho com esses espíritos, porque tem muita gente para trabalhar com eles. E os de alta complexidade? Os trevosos, chefe de falange, que ninguém quer tratar dos caras. Então eu vou e descubro, né? Percebo os médios com maior potencial, tá? Por exemplo, tinha uma senhora, como é o nome daquela senhora? A dona Idalina? Não, aquela senhora que morava lá perto da sua casa. A Vita? A Vita, a carioca. Isso. A Vita tinha uma mediunidade assombrosa, tá? Ela tratava de espírito tão grande, tanto quanto a Sônia trata hoje em dia, tá? Não é melhor nem pior, né? É questão de experiência. E eu percebi logo que comecei. O cara tratava aqui, tal, não sei o quê. Aí como é a Vita, né? Vita. Aí a Vita estaria aqui, ó, entre as duas. Tá bom? O doutrinador vinha até aqui. Tá bom? Qual que é o próximo médium? Ela ficou tão chateada uma vez que ela falou assim: eu vou embora dessa casa. Ela veio conversar comigo. Eu falei: o que está acontecendo? Só você trata de mim, Hélio? E não tá bom, Vitor? Deixa eles, vamos trabalhar nós dois. Eles não tratavam com Eles ela. não querem que eu trate de nenhum, só você que gosta do jeito que eu trato. Não, eles não. Então, aí é que tá. O pessoal tinha medo de conversar com o espírito. Mas por que ele tem medo, Vitor? Por que eles não tratam? Eles não têm condições, Vitor, de tratar de espírito que você recebe. Pensa bem, Vitor. Você quer pegar um médium, um doutrinador, aponta qualquer um que você acha que é o mais fraquinho desse grupo. Mas não me fala, só pensa nele. Pensa. Ele conseguiria tratar o espírito que eu acabei de tratar com você? Eu falo: não. Então, por isso que eu vim, para tratar desses assuntos. Aí ela falou: entendi, tá bom, tá certo. Ficou durante um tempo, eu não sei quanto tempo, porque depois eu não fiquei mais naquela reunião, né? Mas tinha gente também para conversar com eles. É que eu tentei também, né, abafar um pouco para ela não ficar chateada, porque eu sabia de doutrinador que tinha condições de conversar
uns espíritos mais complexos, mas o cara não queria. E porque no curso a gente também ensinou para eles, falou assim, olha, você vai ser testado, viu? Tá bom? Você vai ser doutrinador, porque tem curso de doutrinador, né? Você vai ser doutrinador, mas se você não estiver se dedicando, lembra da cena da primeira reunião do Divaldo? Se você não estiver se dedicando, não estiver se evangelizando, eles vão colocar espírito que vai virar para você e falar assim, você não tem condição de falar isso para mim. Que eu sei o que você fez. Eu sei como é que é a sua vida. Quer que eu fale aqui em público? Aí o doutrinador faz o quê? Vou dar um pé para trás e falou, vamos pedir para os mentores, vamos fazer prece. Eles fazem isso. Porque eles sabem que você está fazendo um monte de coisa errada e depois vem falar para ele, ó, você não pode fazer tal coisa. O quê? Você vem falar para mim que eu estou com ódio? Né? Você bebeu, você foi pro boteco e bebeu cachaça antes de vir para cá, que foi o que aconteceu naquela cena lá, né? Do Divaldo, lá, da primeira reunião do Divaldo. Então, é testado, tá? Reunião mediúnica é um negócio complicado. Se a gente levar a sério, vocês podem verificar, quantos doutrinadores nós temos. Já tivemos reunião aqui, ainda tem, né? Só que um dia é chuva, outro dia é frio, outro dia é calor demais. Mas isso acontece. Às vezes a gente não tem lugar para médio na mesa. Isso é normal. Às vezes você tem 2 doutrinadores e 10 médios na mesa aqui na reunião. A gente não põe qualquer pessoa para fazer, porque vai dar ruim, mesmo que a pessoa queira. Tem que adquirir um pouquinho de conhecimento, tem que ter um bom coração. Entendeu? Primeira coisa que o doutrinador tem que entender é que você não pode julgar o cara. Ele não veio aqui para ser julgado. Porque ele já veio, foi um monte de casa. Foi julgado, doutrinaram meia boca, tá certo? Quando chegou lá em algum local, ele não fica na colônia. Ele volta. Porque ele foi forçado aí. A nossa doutrinação é diferente. A nossa doutrinação, graças a Deus, é para convencer o espírito. Ele tem que se convencer de que é melhor para ele. Porque, pensa bem, o que tem de cristão em você falar para você... Lembra da cena do Divaldo que vocês vão entender. O que adianta você falar para o espírito, você não pode fazer isso, você está errado. Você larga dele que nós vamos amarrar você e vamos levar você embora, você vai ser preso, você vai ser enjaulado. É melhor não ter reunião. Porque é como se a gente tivesse mais moral do que o espírito, não é isso? Então, quando a gente fala no curso de doutrinação, você tem que conversar com o espírito, né? Com energia, muitas vezes, com energia, o cara pensa que é para gritar com o cara. Não, gente, é energia moral. Se você não tiver energia moral, ele não vai te ouvir. E a moralidade, ela é adquirida, né? Hoje eu não estou bem, amanhã eu estou ótimo. Não é verdade? Uma ideia, por exemplo. O Emmanuel, que a gente conheceu através de Chico Xavier, né? É um baita espiritão, vocês concordam? Sim. Mas, pensa bem, em 1950 anos, atrás da época que ele estava por aqui, né? Ele conheceu Jesus pessoalmente, esse espírito. E Jesus falou, vem comigo. Ele falou, não vou não. Não posso largar o meu trabalho. Vocês lembram o que ele fazia, o Emmanuel? Ele era senador da República, né? Não é, Júlio? Isso. Ele era o Públio Lento nos Cornélios. Lento dos Cornélios. Ele falou num filme Nosso Lar, no Nosso Lar 1. No Tava Nosso lá Lar no 1 ele Nosso fala Lar, lá, ele quando falou- o pessoal está escutando piano, ele fala que teve autorização para contar a história dele. Você lembra essa cena? Ah, Ele essa tá parte falando, tem o pessoal É. tocando piano ali no lado. Então você imagina, ele contou. O que você faz, e em 1 segundo você atrasa a sua vida toda. Porque ele já era um espírito grande, quando Jesus veio. E encarnado que estava, o poder da matéria, que ele era um cara poderoso. Imagina, se hoje um senador do Brasil, que é um país de terceiro mundo, tem esse poder, imagina um senador da República Romana, que mandava no mundo. E ele falou, não vou não, eu sou senador da República. Não vou largar minhas coisas. E era para salvar a filha dele. Era filha, né? Era filha dele. Ele foi atrás de Jesus por causa da filha. Foi. E Chico era o que naquela época? Era Lívia. A Lívia. Você sabe que o nome da Líquia é Lívia, né? Não sabia. Dona Cecília pôs o nome de Lívia. Uma das encarnações de Chico, que era na época do Emmanuel lá, quando ele era senador. E a Lívia não era a Lívia, filha dele? Lívia era a esposa dele.
Esposa dele. Não, eles foram atrás do filho. Era o filho que tinha Filho. sido sequestrado, acho que tinha sido sequestrado. Sumiu, né? Ele tinha subido. E ele queria localizar o filho. E mesmo assim ele não quis ficar com Jesus, não. Olha que doido, né? Oportunidade que o cara teve. Mas será que ele sabia na época? Tipo, porque a gente precisa pensar naquela época, né? Não, a gente quando está encarnado não sabe o que é. E Jesus também não contou. Não, então, por isso que eu penso assim, na época, será que ele tinha essa noção de quem era Jesus? Não tinha, né? Não, ele sabia quem era Jesus nesse sentido porque ele foi atrás de Jesus para Jesus fazer um milagre na vida dele. E ele encontrou Jesus. E Jesus falou com ele numa conversa que eu não lembro agora, porque eu não vou forçar tanto minha memória. Né? Forçar muito a memória, ele espana. Aí, em algum momento ele encontrou Jesus, Jesus conversou com ele e tal, blá, 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 tá bom. Por que você não vem comigo? Porque Jesus sabia quem ele era. Então, do mesmo jeito que Jesus convidou os apóstolos, lembra? Sim. Ele falou para Pedro, como é que ele convidou Pedro? Para seguir a ele? Esse é o seu pescador de homens? Ó, tá vendo? Ele era pescador, né? Você vai se tornar pescador de homens. Ele e o irmão, né? Chosen tem naquele seriado. Chosen Hã? É. Aquele seriado de Chosen tem. Se eu não me engano, era Essa Pedro e parte. Tiago, se eu não me engano. Tem essa parte do. Que eles estão dentro da... Muito bom. E é interessante que tem gente que não sabe, viu? Ou não admite que Jesus teve irmão. Jesus teve o quê? Irmãos. E tá lá no Evangelho. E tem gente que você pergunta e fala, não, mas Jesus não teve irmão. Teve irmão. E eles estavam... E tanto que tem passagem no Evangelho que a mãe dele e os irmãos dele estavam do lado de fora do templo, procurando por ele. Que formou aquela parábola, né? Que Jesus falou. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, não estão lá fora. Ela bateu lá na porta do templo com os irmãos dela. E foi Maria que ditou por assim dizer, foi entrevistada por Lucas para fazer o Evangelho de Lucas. Vocês sabiam? Está lá no Paulo e Estevão. O Paulo pediu para o Lucas fazer o Evangelho. Porque até aquele momento o único Evangelho que tinha era o de Mateus, que era seguido pelos apóstolos. Olá! Deixa eu sentar. Nossa, que bom que vocês vieram. Eu achei que vocês nem viriam por causa do seu Adilson, não, né? Quando é seu pai? Eu saí do hospital fazendo umas 2 horas. Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Como é que ele ficou lá? Tudo bem. Ficou lá internado lá. Tô esperando saber se teve broncoaspiração, né? Se foi... Deixei lá, fiz exame de sangue, urina e também... Problema da diabetes? Não, ele... Teve uma semana Fala, muito garoto. difícil, né? 3 para casar. Eu tenho para casar, mas não pode nem me olhar. Ele também tirou o dente. Eu sei quando o bicho está pegando que ela não pode olhar para mim. Ela vem, oi, tudo bem? Olha para o lado assim. Mas ele foi parar no hospital porque ele teve alguma crise, ou não? Ele teve uma crise, primeiro intestinal, muito forte. Eu não sei o nome técnico. Ele teve prisão de ventre, deu pelo não conseguiu enrolar. Fecoloma. Tem que tirar as fezes assim. Tá, Meio que a força, né? tá. Depois ele teve diarreia. Você não acha que porque você está com problema na boca que nós não vamos conversar hoje? Né? Cara, eu pensei nisso. Pensou nisso? Porque eu extraí um dente aqui, ó. Cada um com seus problemas, meu é financeiro. Cada um com seus problemas, né? Fofo, quando eu falo, Ela já está no clima de festa junina. Tá todo mundo. Mas enfim, daí teve diarreia e tal, a glicose dele, a diabetes também estava alta. E foi levado para o hospital, né? Ficou prostado e tá lá Vomitou a noite toda. a noite toda. Ele ficou sozinho? Não, no caso tá com a irmã do Rio. Minha irmã me substituiu. É mesmo, a Juliana. Não, a A Gisele. Gisele, a Juliana tá doente, tá bem resfriada. Então, o que aconteceu com a Juliana? A última vez ela teve um compromisso com as crianças, com os filhos dela, ela não pôde vir. E hoje ela tava bem resfriada. Ah, tá com gripe. Ah, tá. Daí a Gisele ficou lá com o pai do Ricardo pra ele poder vir. Tudo bem, Cecília? Não, eu ia pôr meu celular no Na celular tá dando. Ah, entendi. Que horas são, gente? A Sônia chegou. 10 para 6. Tá bom. Vamos só fazer o seguinte aqui, ó.
Nós vamos só dar uma olhada na página 19, que depois a gente vai tentar entender melhor isso aqui, tá bom? Aqui eles descrevem algumas mediunidades, tá bom? Que são as mais usadas, ou as mais conhecidas. Mesmo assim, a primeira aí que vocês vão ver lá embaixo, o uso das mediunidades da vidência, psicometria e psicofonia. Vocês vão ver um elenco ali embaixo, ó. Tá? Existem 9 modalidades mediúnicas que são usadas no Espiritismo, nos seus demais trabalhos e movimentações em geral, e são as seguintes. Pode pegar, Ricardo, se você quiser sentar, pode fazer para você. Mediunidade de desdobramento mediúnico. Tá bom? Alguém tem dúvida do que é mediunidade de desdobramento mediúnico? Desdobramento é do sonho ou não? É outro? Não, não, é mediúnico mesmo, é na hora do trabalho. Porque aqui está falando do trabalho, tá? Ô, Dom, eu não consigo entender direito a diferença do mecanismo entre o desdobramento mediúnico e a psicofonia. Parecem muito próximos, né? Muito parecidos as duas, né? Não, psicofonia é de comunicação, desdobramento mediúnico não tem comunicação. O desdobramento mediúnico é o seguinte. Cadê? Tá aí na mesa. Peguei lá. Vamos pôr assim, ó. Desdobramento, tá bom? Não estamos aqui falando do desdobramento no sono, tá bom? Durante o descanso do corpo de carne. Uma das coisas que você pode usar o desdobramento mediúnico é ligado a uma outra mediunidade. Tá bom? O médium em perispírito vai se desdobrar do local da reunião e vai para outro lugar. Mas isso tem que ter uma utilidade. Senão você não vai usar isso numa reunião mediúnica. Não pedir para o cara ir lá e vai lá dar uma olhada no sol. Não tem nada a ver. Qual é o objetivo principal de uma reunião mediúnica como nós fazemos aqui? Fazer o bem ao próximo. Né? Fazer o bem ao próximo. Isso, tratamento espiritual. Tá? Nós estamos formando um grupo para desobsessão, mas por enquanto a gente vai chamar de tratamento espiritual. Então a gente tem que fazer um tratamento espiritual. Tá bom? Então nós vamos ter que utilizar isso aqui e pensar o seguinte: como é que eu posso usar esse médium? Tá bom? Aí você vem para cá, ó. O último da lista. Efeito físico, por exemplo. Tá bom? Não é que a gente saiba exatamente usar, mas vamos dar uma ideia aqui, ó. Efeitos físicos. Mediunidade de efeito físico. Quem lembra? Qualquer um. Tem o ectoplasma, né? Mais alto. Essas coisas? Mais alto? Quem tem o ectoplasma, de movimentar. Olha, tá ficando sabida, garota. O médium de efeito físico, ele tem uma grande facilidade de externar, ou de emanar de si mesmo, irradiar de si, o ectoplasma. Acabou de falar. O ectoplasma. O ectoplasma, né? O ectoplasma, para nós, para os espíritos, é um fluido muito material para eles. Para nós é o fluido mais material que a gente tem notícia, mas a maioria de nós não vê. Mas quando você usa o efeito físico, o ectoplasma, você pode inclusive fazer coisas que vai fazer esse fluido aparecer e ser visualizado por qualquer pessoa, mesmo sem ser esse médium. No começo, sei lá quando, na carreira mediúnica de Chico Xavier, ele fazia materialização de espíritos. Procurem na internet que vocês vão achar. Então você vai ver lá fotos, por exemplo, de uma médium ou um médium sentado, e você vai ver uma fumaça, mas que parece líquido, parece um leite, porque até eles chamam de leitoso, né? Que sai dos orifícios do médium, e do lado tem uma mulher. Na Netflix tem uma série, vou passar para vocês, que conta sobre várias mediunidades e alguns casos. E aí mostra, eles colocaram uma câmera, e essa câmera mostra esses fluidos saindo e... Então esse é o ectoplasma. Aí, o Chico fazia isso durante um tempo para aguçar a curiosidade das pessoas, né? Era necessário. Depois de um certo tempo, o Emmanuel, inclusive o Emmanuel, né, falou para ele: isso aí não precisa mais, tá? Essas coisas, pirotecnia aí não precisa mais, tá? Então não precisa, tá bom? Já está tudo ordenado, as reuniões mediúnicas já sabem, todo mundo já sabe que tem espírito mesmo, a gente não precisa mais provar a existência de ninguém. Mas aqui a gente tem que dar uma utilização mais útil para esses dois caras trabalharem aqui, tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó.
Efeito físico. Como o mentor, o desencarnado médico, usa o efeito físico? De nós, claro, né? Porque ele não tem físico, né? Tá? Ele não é encarnado. Mediunidade é só encarnado, tá, gente? Desencarnado não tem mediunidade, tá? Quando ele reencarnar, ele pode ser médium, mas desencarnado não é médium, tá bom? Porque médium é o intermediário entre a matéria e o mundo espiritual. Então vamos lá. Efeito físico. Um médico, por exemplo, usa o efeito físico, que são o ectoplasma, para poder atuar no corpo de carne. Por isso que você vai ver médiums que atuavam no corpo de carne e operavam as pessoas, faziam cirurgia mesmo, né? Quem não assistiu é que tem que ter estômago para assistir, tá? Dr. Fritz, né? Mas tem um nome do filme, né? Que eu esqueci agora. O Predestinado. Não é o Arigó, mas ele tem... Predestinado. Predestinado. José Arigó, não sei o que, é predestinado, tá? O Zé Arigó, que era, evidentemente, o aparelho mediúnico do Dr. Fritz em uma certa época, eles operavam com canivete enferrujado, tá? Sim. O negócio é bem doido, tá? Quem não tem estômago não consegue ver aquele filme, não. Apesar de que no filme No filme não é tão... É criação, né? É uma ilustração, mas o cara fazia isso mesmo, viu? E o cara operava o olho da pessoa, cara, com canivete enferrujado. Isso era usar o efeito físico, tá? Então o espírito vem... Recuperava o olho e ficava bom? Sim. O que ela falou? E recuperava o olho e ficava bom? Fazia cirurgia mesmo, fazia catarata, fazia um monte de cirurgia. Arrancava tumor da pessoa, operava a cabeça do cara. Ele fazia um cortezinho, enfiava o dedo lá, puxava o negócio, tirava, punha no gás ou na mão, passava por outro. Veio cientista do mundo inteiro, viu, gente? Isso aí não é... Eu lembro. Veio cientista do mundo inteiro para desmentir aquilo, né? Como é que se diz? Para dizer que era fraude. E era verdade. Fizeram exames na época dos pedaços da pessoa, o cara que fez a cirurgia voltou pro médico e não tinha mais o tumor, entendeu? Um negócio bem doido, né? Tem gente aí. Por favor. Agora, vamos encerrar. O médium está na reunião, médium de desdobramento, e um médium de efeito físico. O mentor vem aqui, pega esse médium de desdobramento, nós precisamos de recurso do corpo anímico, tá? Do corpo animal, para fazer esse tratamento. Por isso que quando o Hans vem, a gente encosta a mão no cara, né? Sim. Então, para fazer o tratamento, a gente precisa de recurso do corpo humano, de carne. Tá bom? Só que eu quero cuidar de uma pessoa que não está na reunião. E agora? Se estiver na reunião, tá bom, né? Usa o ectoplasma de todo mundo aqui. O médico vem, envolve a mim, envolve um de vocês. Você vai lá, encosta na pessoa e faz o tratamento para ela. Tá certo? Beleza. E se a pessoa não está aqui? Você pega um médium que desdobra com recurso do corpo de carne que ele tem no perispírito, certo? O perispírito tem fluido do corpo de carne, tá bom? Tá ligado ao corpo de carne. E vai lá com os ectoplasmas desse cara de efeito físico e as duas mediunidades trabalham com o médico em outro lugar. É assim que funciona basicamente, né? Porque o tempo acabou. Basicamente para entender como é que você pode trabalhar essas mediunidades mais complicadas. A gente não usa isso, tá? Isso a gente não usa, mas a gente sabe a teoria do início do uso dessas mediunidades. Porque a mediunidade que nós mais conhecemos são essas que vocês veem aí. Psicofonia e psicografia, basicamente. Né? Oi, Cris. Então nós temos o médium de psicofonia, que é a grande maioria para fazer tratamento espiritual, de despertamento. Psicografia, que é para escrever para nós aí a comunicação dos espíritos. O médium intuitivo, que geralmente é o doutrinador, mas não é necessariamente só intuitivo o doutrinador, ele pode ter um monte de outra mediunidade. Então você tem um médium psicofônico que também doutrina, tá tudo certo. Ele controlando a mediunidade dele, ele vai conversar com o espírito em uma outra mediunidade, e mesmo que o espírito queira passar dali, daquele médium com quem está conversando, passar para o próprio doutrinador, que é psicofônico também, ele não consegue porque a pessoa tem controle da mediunidade. Tá bom? Então, basicamente é o seguinte: psicofonia primeiro, psicografia em segundo, e a intuição, que é os doutrinadores, o pessoal que lê o Evangelho. Passe não, né? Passe qualquer pessoa pode aplicar passe, viu? Qualquer um. Tá bom? E só para arrematar,
passe, qualquer pessoa pode aplicar passe, tá bom? Porque só depende da vontade de fazer o bem. Tá legal? Adquirir Então, conhecimento. Então a mediunidade de desdobramento mediúnico, ela junta com a de efeitos físicos, é isso? É só um exemplo que nós demos. Porque o desdobramento mediúnico também pode ir em outro lugar ver o que está acontecendo lá. É tipo, mais ou menos, você pede pra gente, olha a pessoa que tá lá no céu, só que vê o que vocês veem. Só que isso? normalmente você vê daqui mesmo. Não, então. Mas aí você pode tem desdobrar, o médium pode ter desdobramento e ir em perispírito lá. Tá? Então eu vou dar um exemplo, eu gosto de falar de um exemplo. Tem um amigo nosso chamado José Geia. O José Geia, eu peço ajuda para ele em casos assim muito urgentes, né, e de extrema necessidade. Então ele vai lá, por exemplo, já aconteceu com muita gente aqui, tá? Eu pedi ajuda para ele. Mas ele vai lá na casa do Júnior, que não está bem, ele desdobra de lá. O cara é muito louco, tá? Ele é a reencarnação de João Batista. É porque eu confundo com o evangelista. Ele é a reencarnação de João Batista. Ele desdobra de lá de onde ele está, vai lá na casa do Júnior, vai lá no Júnior, envolve o Júnior lá, conversa com aquele espírito, afasta aquele espírito de lá e leva ele embora. Caramba, hein? Ele tem, além de tudo, ele tem desdobramento. E ele tem um monte de coisa ligada à intuição também, né? Por exemplo, quando a gente saiu lá da casa espírita que a gente trabalhava, nós abrimos uma casa nas imediações lá, né? E estava eu e o Júnior procurando uma casa, um lugar para alugar. E não sei se um dia a gente tinha 2 lugares para visitar, eu e o Júnior. Aí falamos para o Zé, né, que participava com a gente, que saiu com a gente da casa. Falou, Zé, dá uma olhada aí, né, para ver o lugar mais indicado, para fazer uma prece, né, chamar o pessoal para fazer uma prece para dar certo, né. Aí ele falou, como é que é o nome da rua que a gente alugou a primeira casa? Galvão. Hã? Brigadeiro Galvão. Aliás, as 2 casas foram na mesma rua. E ele não sabia de nada. Ele falou, o que eu estou vendo aqui é a rua Brigadeiro Galvão. Eu falei, filho do céu. O cara sabia a rua que a gente ia visitar a casa. O que é também muito interessante é o Eurípides, né? Dr. Eurípides. Bassanufo. Isso. Ele também tem até caso assim, relatado que ele está na escola dando aula. Isso. Ele desdobrou. Ele abaixava a cabeça. Aí ia atender alguém, por exemplo, teve o caso de uma grávida lá que ele fez o parto da mulher. Ele fez um parto da mulher em desdobramento em outro lugar, lá do outro lado, não sei se na mesma cidade ou em outro estado. Ele só deu uma cochilada na aula assim, os alunos até acharam esquisito, Uhum. aí depois ele voltou. Aí... Esse é o desdobramento, normalmente. Aí os alunos perguntaram, tudo bem, doutor? Tudo? Aí entrou uma pessoa na sala. Ufa, eu vim buscar o remédio, o doutor Eurípides receitou lá para a mulher. O Batson Não, não mas foi doutor, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está na minha casa agora há pouco. Chegou antes. É legal, tem a história de Eurípides, inclusive tem no YouTube, do Eurípides Barçanufo. Era uma fera aquele cara de mediunidade. Então o médium de desdobramento, geralmente ele, né, que nem o cara fora da curva, né? O Eurípides Barçanufo também é muito fora da curva, mas ele já sabia que ele fazia aquilo. Então, geralmente, quando o médium vem, se ele não for iniciante, ele já sabe, não, eu sou médium de desdobramento. Aí você já pode começar a imaginar o que dá para fazer com aquela mediunidade. Então, em vez de chamar o médium, por exemplo, a Sônia ou a Lica, vai lá na casa do Júnior, dá uma olhada lá na sala, dá uma olhada lá na casa da Regilane, vocês olham daqui. O dia de desdobramento, ele vai lá em perispírito. Vai lá, vai conversar com o cara lá. Enquanto você conversa com o cara lá, a gente trata de outros assuntos aqui. Ele vai lá e conversa com o cara. Se ele precisar de orientação, ele fala, você vai orientando que eu ouço de lá. Isso funciona mais ou menos assim. Nós já fizemos aqui uma vez, uma prece, né? Não sei se vocês se lembram, para testar como que o espírito na colônia percebe a nossa prece. Vocês lembram disso? Inclusive teve... Não sei se foi seu Fuad, né? Mas com a Dona Maria, né? Seu Fuad, nós fizemos uma vez, e a Dona Maria, mãe da Kelly, nós fizemos. Aí a gente pediu para um monte de gente olhar como que a pessoa reage lá. Quando a gente começa a fazer a prece, os médicos vão acompanhar e falam assim, ela até parou o que ela estava fazendo e olhava assim, para a prece chegando nela. É um negócio muito louco, né? E é uma coisa maravilhosa, né? Eu choro que nem um gambá bêbado quando isso acontece. Mas a gente tem que explorar isso. Por isso que o grupo que a gente está formando, entre todos, nós estamos trabalhando para formar um grupo que é o trabalho mais
conciso e mais profundo de desobsessão. O que a gente faz, para quem chegou agora, não é desobsessão. É tratamento espiritual. Tá bom? Então nós vamos agradecer a Deus Jesus por tudo que nós recebemos e vamos pedir que os mentores possam aplicar o passe espiritual em todos nós aqui encarnados e também os irmãos que nos visitaram, se quiserem continuar assistindo a parte prática agora, que vem em seguida, aproveitando a reunião que já existia, não depende de nós, né? Depende dos mentores. Que sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Como nós já falamos bastante de Jesus durante, essa parte aqui também é interessante, né? A gente fala muito de Jesus nas reuniões. E eu falei para vocês hoje de uns ensinamentos que eu li, quem não estava aqui, eu li algumas coisas aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a alma encarnada, o que é antes da encarnação, tá bom? Que a alma separou-se de alguns outros para poder encarnar, que a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo de carne, tá bom? Eu li um trecho grande, tá, gente? Eu não vou repetir porque já encerramos. E aí eu perguntei para o pessoal, tá no Evangelho, né? Quem que falou sobre isso? Quem trouxe esse ensinamento para nós? Jesus. Quem falou? Eu. Jesus. É isso aí. Não é Jesus. Foi Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Tá? Jesus não falou sobre a vida depois da morte e nem descreveu como funciona, viu? Ele falou por parábola, senão ele seria morto, por assim dizer, muito antes do que estava combinado. Mas Sócrates falou para nós quase tudo que hoje a gente conhece no Espiritismo. Sobre a vida depois da morte, o motivo que a gente tem que reencarnar, como nós, espíritos, acabamos passando pela pressão da carne, a perturbação que a carne causa ao espírito. Tá bom? Então vocês, qualquer um, principalmente médium, tem um monte de coisa que vocês podem fazer. A principal delas é curar e ninguém quer fazer mais isso. Porque durante muito tempo nos convenceram que era proibido, tá? Então a gente parou de curar há 1500, 1000 anos, não sei lá quando, porque puseram medo na gente. Porque se a gente curasse, a gente ia pra fogueira. Isso que eu ia falar. As bruxas, chamadas bruxas, elas eram tipo de médiums, né? Não eram bruxas, eram médiums, né? E aí elas foram tratadas assim pelo esse não aceitação. Aceitação. Acontece que é o seguinte, era mais complicado do que isso, né? Funcionava assim, qualquer atividade que você tivesse, que fosse minimamente ritualística e que não fosse da igreja, ia para a fogueira. Sim. Mexesse com remédio, com planta, com erva, com conversa, falar com os espíritos. Então nem se fala, falar com o espírito na hora já era colocado no mínimo numa penitência. O problema é que perdia tudo, a família perdia tudo e ia tudo para a igreja. Não é, gente, tem uma ex-amiga, uma ex-conhecida que largou a casa espírita porque ela achava que eu tinha raiva da igreja. Eu falei, mas eu não tenho raiva de ninguém, gente. Eu estava lá, fui lá, de lá um monte de tempo. Não é isso, é história, gente, é história. Quem é que não sabe que a igreja teve a Inquisição? Pelo amor de Deus, o Papa chegou a pedir perdão, né, pelo que foi feito antigamente. A gente está contando a história da igreja. E é verdade, as bruxas, entre aspas, foram para a fogueira porque faziam coisas que a igreja não concordava. Ela mandava no mundo, né? Vai para a fogueira e acabou. Vamos trabalhar? Então vamos apagar a luz júnior, vamos pedir os recursos para o passe magnético e vamos trabalhar. Quem puder e quiser aplicar o passe aí, se orienta aí com o